Olá, alunos e alunas, tudo bem? Aqui é o professor Wagner e farei agora um breve comentário sobre a notícia escolhida para essa semana. O texto já está disponível no site da faculdade com o título: Se você tiver estas habilidades, robôs não vão roubar o seu emprego. Depois do tema da felicidade da semana passada, não teria um tema melhor para a gente dar continuidade no nosso estudo, no nosso debate, do que esse, porque nós vamos falar nada mais nada menos do que homem versus máquina, né? Esse dilema, ele foi fortemente apresentado para a humanidade quando ocorreu em 1900, quando ocorreu a Revolução Industrial, que nada mais nada menos foi a substituição do homem pela máquina, né? Na década de 90, com a implantação, o descobrimento e a implantação da internet, a rede mundial também provocou várias inovações e várias evoluções, não só no aspecto da produção, e sim no modo de viver do ser humano, no modo de como ele se comunica. Então a internet foi um marco, quando a gente fala na evolução do ser humano, foi um marco na nossa história. E aí a moda hoje, né, em qualquer roda, quando você está conversando com amigos ou então no seu trabalho, vem logo aquele tema, inteligência artificial. E o que significa inteligência artificial, prezados alunos? É aquela inteligência que é similar à inteligência do ser humano, porém apresentada por mecanismo de software, né? Então, seria uma inteligência robótica, uma inteligência do robô. Será que isso é realmente possível? Estude mais sobre isso, não fique só nesse conceito que eu acabei de apresentar, não. Leia outros autores, converse com seus pares, com seus professores, com seus colegas e fortaleça esse conceito, porque esse é um conceito extremamente importante, até mesmo para você entender outros conceitos dentro desse assunto futuramente, ok? Aí eu lhe pergunto, robôs, eles realmente podem substituir o ser humano em qualquer profissão? Ou será que existem algumas profissões que sim, realmente aquelas profissões ou aquela profissão, ela pode ser, o homem pode sair de cena e entrar o robô? Então você precisa analisar, você precisa ver isso aí no seu dia a dia. Qual a vantagem competitiva do ser humano diante do computador? Será que o computador ele realmente pode ver e analisar e ver que alguma coisa vai dar errada e já começar a analisar e atuar na solução? Eu acho que não, mas vale a sua percepção, vale a sua... o seu descobrimento. Você precisa estudar sobre isso para formar a sua opinião, ok? O ser humano ele foi formado com duas características que o diferencia dos outros animais aqui da Terra. Primeira característica são as necessidades ilimitadas que os seres humanos eles possuem. Essa necessidade fazem com que o ser humano sempre queira evoluir, ele sempre queira ter um pouco mais do que realmente ele tem. E sem falar daquele aspecto da ganância, né? Mas não estou falando nesse aspecto, eu estou falando no sentido de querer evoluir, querer sempre ser melhor hoje um pouquinho do que nós fomos ontem. E esse é o pensamento de todo e verdadeiro campeão e é o verdadeiro de toda pessoa que pensa em evoluir. A segunda característica é que o ser humano foi feito para viver em sociedade. Ele não foi feito para viver sozinho, né? E aí eu lhe pergunto, o computador ele tem essas duas características? E se eu mencionar os termos que foi mencionado lá no texto, que é emoção, compaixão, orgulho, vergonha, inveja, justiça e solidariedade. O computador tem essa capacidade de sentir esses pontos aqui que foram mencionados? O computador ele tem essa característica do ser humano? Será que o organismo do ser humano, ele realmente é explorado? Tem até uma canção aí que diz que nós não usamos 10% da nossa cabeça animal, não é assim que diz a canção? Então eu lhe pergunto, estude sobre esse tema, veja a diferença básica entre uma máquina e um ser humano. Será que o ser humano ele consegue se sobrepor na máquina? O que é que a máquina pode fazer com mais velocidade ou então melhor do que o ser humano? Ok? Então, o que nós temos que pensar é exatamente isso. Se você tiver alguma dúvida com relação à resposta dessas perguntas, eu vou sugerir aqui uma reflexão. Você pergunta, quem criou o homem? Quem criou o computador?
Nesse contexto, quem é criador e quem é criatura, ou seja, quem é o idealizador e quem é o produto? E aí, se você responder isso aqui, vai lhe ajudar para você entrar no consenso, ok? Vejam, caros alunos, quantas informações fundamentais esse pequeno texto passa para nós. Leiam, conversem entre si, formem suas próprias opiniões, mas com absoluta coerência baseada no conhecimento dos fatos e nunca, nunca, nunca por ouvir falar. O Brasil precisa sim de profissionais qualificados, mas com certeza absoluta o Brasil precisa de cidadãos e cidadãs que vivam dentro do conceito da ética e da moral cívica. Esse foi mais um comentário da notícia da semana. Até a próxima. Valeu, show de bola. Tchau, tchau.